Amém. Nós estamos indo aí, seguindo nossas lições sobre vida cristã, indo para o final da nossa revista, mas antes da lição entrar ali, eu vou fazer uma pesquisa de campo aqui com os irmãos. Amém? Todos estão aptos a participar. São perguntas básicas e simples que vão nos ajudar na nossa aula de hoje. Vamos começar aqui pela frente e eu vou indo até lá ao fundo. Muito bem, Manu, casada, certo? Casada, certo? Feliz, amém? Fale sobre o seu marido. Diga aí um atributo que você gosta. Não precisa falar mal. Diga um atributo que você gosta aí do seu marido, algo que venha na sua mente, seja algo assim, que te marque. Nossa, eu acho isso aqui muito legal no Vinícius. Eu acho que o que mais me marca nele é a questão de que ele sempre se preocupa em me oferecer o melhor pedaço de pizza, o melhor tudo, sempre. Que queridinho. Muito bem, ele se preocupa com ela e ele abre mão das vontades dele, até de comer o melhor pedaço de pizza para dar para ela. Muito legal isso aí. Vamos lá, Flávio. Mesma pergunta. O que mais me chama atenção é a não, a liderança dela, no ministério dela, a pessoa cristã que ela é. Ó, viu? Realmente a irmã Juliana se destaca aí nos trabalhos que ela realiza. Vamos pular mais para o meio aqui. Irmão Coelho pediu para falar. Vai lá, irmão Coelho. O que é que mais chama a atenção aí na sua esposa que o senhor fala? Não, isso aqui, a irmã Nilvânia é... Por que a Marisa olhou para mim? Não, olha que eu sou... A Marisa quer saber também. Ela sabe. O que eu admiro na Nilvânia é que ela é uma pessoa correta, honesta, entendeu? Então isso me deixa mais tranquilo. Deixa tranquilo que ela é correta, honesta, isso? Sim? Irmã Lisamar, vamos lá, sobre o irmão Vilmar. A fé que ele tem e o temor a Deus. A fé e o temor a Deus, muito bem, vamos mais profundo. A Grace quer falar, tá morrendo de vontade. Vamos lá, Grace, você. Sobre o William, Grace. O que eu posso falar do William é porque ele é um líder exemplar. Ele consegue fazer as coisas em casa, sabe? Dominar tudo que precisa ser feito. Se precisa fazer alguma reforma, alguma coisa, ele sempre está tomando a frente para fazer as coisas, sabe? Ele é um líder exemplar, resolve, corre atrás, toma a frente, não fica esperando as coisas acontecer, certo, Grace? Vamos lá para o outro lado aqui, deixa eu dar a volta. O Edson correndo com o olhar. Vou te dar uma chance hoje, Edson. Vai lá, Moisés, sobre a irmã Rosane. A Rosane... Vou falar mal agora. Ela manda e eu obedeço, né? Ela sabe mandar, né? Ela sabe... Não, a força que ela tem, força de vontade de fazer as coisas, ela é bem decidida, né? A pessoa decente, né? Ela cuida bem de mim, do Mateus e da casa, ela é muito preocupada com isso. É isso mesmo. Muito bem, ela é muito empenhada, decidida, cuida da casa, manda no Moisés. Tem mais gente aí que eu sei que a mulher manda também. Gente, qual é o objetivo de eu questionar vocês com relação a essa pergunta? Nós convivemos com o nosso cônjuge, certo? Sim, né? Se não convive com o seu cônjuge, alguma coisa está errada. Nós convivemos, então para nós pode ser algo fácil dizer atribuições positivas, principalmente do cônjuge. Às vezes a gente é mais fácil focar nas negativas, mas hoje o que nós queremos é as positivas mesmo. Então, quando você convive, você tem relacionamento, você é capaz de dizer que a sua esposa manda em você. Sim, sim, porque às vezes é a verdade. Agora pode colocar a aula lá para nós, Sérgio, faz favor. Hoje nós vamos estudar então, e essa aula de hoje ela é um complemento à aula de número 8, que por coincidência também fui eu que ministrei aqui, constatações bíblicas sobre a pessoa de Cristo. E agora eu vou refazer as perguntas, e eu quero que você, com a mesma facilidade que você falou do seu cônjuge, você me diga aí algo em Cristo que te chama atenção. O amor.
a servidão. Quem que era o próximo? Irmão Coelho, né? Algo em Cristo que chama a atenção no senhor, irmão Coelho. O amor. Valizamar. Perdão. Quem que era o próximo? A Grace. Todos falaram corretamente, mas eu vou, para falar uma coisa diferente, eu vou falar fidelidade. Jesus sempre foi fiel. Quem que era o próximo aqui? É o Moisés, é isso? Acho que sim. Vai lá, Moisés. Algo em Jesus que te chama atenção. Pode ir falar alto aí. Paciência de Jesus. Vocês notaram como a gente não usou os mesmos atributos que usou para o cônjuge? O Moisés não falou que Jesus manda nele. A Manu falou sobre o amor. Fidelidade, nós ouvimos aqui, o serviço. Por que são os atributos que a gente coloca com relação a Jesus, a gente coloca desta forma? E com relação às pessoas que nós convivemos, você consegue ser um pouco mais prático. Por exemplo, ele abre mão do pedaço de pizza para dar para mim. Por que isso acontece? Porque a gente conseguiu, pode ver, todos que falaram do cônjuge, não falou só, ela me ama. Ou ele me ama. Falou, ele é preocupado com a casa, corre atrás de resolver as coisas, ela cuida bem da casa, corre atrás de resolver as coisas, cuida bem da gente, abre mão do... Por que vocês acham que isso acontece? Silêncio constrangedor. Por que isso acontece, irmãos? A resposta ela é simples. Muitas vezes porque o nosso relacionamento com Jesus não tem a profundidade que ele deveria ter. É fácil você se relacionar com a pessoa a qual você está vendo. Sim, é fácil. Você está lá, recém-casada, tudo é lindo e maravilhoso, e aí ele me dá a pizza, daqui 10 anos vocês brigam pela pizza. É prático, é físico, palpável, então o relacionamento ele tem uma dinâmica. Mas por que quando nós falamos de Jesus, nós não conseguimos encontrar a mesma dinâmica de relacionamento que nós temos entre pessoas? Por que isso acontece? Agora vamos lá, pergunta para você refletir aí. Qual é a pessoa mais importante da sua vida? Vai lá. Jesus. Aí é o ponto que vai pegar agora. Se Jesus é a pessoa mais importante da sua vida, por que você tem mais facilidade de falar do seu cônjuge, do seu amigo, do seu colega de trabalho, do que falar sobre Jesus? Quer responder essa também? Posso responder. Por que falar sobre Jesus? Porque Jesus veio ao mundo para quê? Para nos trazer salvação. Pergunta é outra. Por que Jesus, sendo a pessoa mais importante, a gente tem mais facilidade de falar relacionada a outras pessoas do que a pessoa que é mais importante? Agora você me pegou. Era o objetivo mesmo. Bom, Jaime. Eu tenho a opinião que a gente se sente, não é que está em pecado, mas você se sente diminuído na frente de Jesus. É uma perfeição que você fica, vamos dizer, você não sabe o que dizer. Uma perfeição que é Jesus. Não sei se é porque você se sente ainda na carne. O amor de Jesus pode nos constranger? Pode, sim. A Bíblia fala que isso acontece, mas ele nunca vai ele não vai nos constranger de falar sobre ele. Então, esse é um ponto para você aí ter na sua mente, no seu coração. Nós temos aqui cristãos de muito tempo de cristãos e cristãos recém-começados. Sim. Flávio é novo na fé, então está crescendo, evoluindo. Mas nós temos irmãos aqui. Quanto tempo de igreja, irmão Jaime?
Perdi o tempo. Nem sabe mais, perdeu as contas, irmão Coelho. 32. 32 anos. Irmã Lisamar, Uns 28 anos. 28 anos, irmão Davi, tempo de cristão. E hoje o senhor está com? Então vamos pôr 30 aí também. Quem mais? Grace, quanto tempo já, Grace? William, mesmo tempo? 16. Moisés, quanto tempo? Cresceu na igreja, está com que idade? Você tinha 5 anos, hoje você tem? Então tem aí 45 de crente aproximadamente. Martinho, Marlene também, bastante. Martinho está nas fotos da fundação da igreja ali, né? Então a gente já vê que ele está aí faz um tempo. Irmãos, você está entendendo onde eu quero chegar? Com toda a nossa caminhada cristã, vamos pôr aí, Tiago, 36 anos aproximadamente de caminhada cristã, ou de arrasto, né, que alguém sempre me levava. Você ainda nos dias de hoje pode encontrar dificuldades de falar sobre a pessoa de Jesus. E o ponto que nós queremos entender hoje, vencer, por que nós temos essa limitação, por que nós temos essa dificuldade, o que é que nos amarra, porque eu consigo falar muito bem do meu time de futebol, mas na hora de falar de Jesus, falar sobre Jesus, eu empaco, eu amarro, eu engasgo, não sai, o que acontece? Deixa eu pegar o passador aqui, vamos lá. Constatações bíblicas sobre a pessoa de Cristo, nosso comentarista é o pastor Marcos Elias. Essa é uma continuação, tem um ponto que é até igual ao ponto da lição 8, mas a gente vai rever ele bem rapidinho. E o texto de Atos 10:42 diz o seguinte: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Este é aquele a quem Deus constituiu. Ele nos mandou pregar. E aí volta na questão que nós falamos antes aqui. A nossa dificuldade de falar coisas práticas sobre Jesus. Jesus é amor, Jesus nos perdoa, Jesus é legal, Jesus é incrível, Jesus é Filho de Deus. Tudo isso são características, sim, mas elas devem ser práticas. Jesus é amor por quê, Manu? Porque eu sinto a presença de Jesus e o amor dele sobre a minha vida. E é algo tão grande e especial que eu não consigo me conter e eu preciso falar disso para alguém. Isso é algo prático sobre o amor de Jesus. O amor de Jesus pode ser algo tão grande na minha vida que eu preciso que todo mundo seja amado por ele, assim como eu sou amado por ele, e queira amá-lo assim como eu amo. E aí você vai mensurar o seu amor aí com relação a Jesus. Mas por que é tão difícil chegar nisso? Vamos recitar nosso texto áureo? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Objetivos da aula, então. O que podemos constatar sobre a pessoa de Cristo e sobre a centralidade do plano de salvação segundo as afirmações bíblicas? A tradução disso aqui é a seguinte: o que eu posso falar sobre Jesus e sobre o plano de salvação que ele tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida daqueles que ainda não o conhecem? A grandeza de Cristo, e aí é algo que a gente às vezes esquece, e nós vamos rever nessa aula. Jesus como advogado, intercessor, sumo sacerdote, cordeiro de Deus e juiz. E a nossa prática deve ser: Jesus é nosso advogado, intercede por nós junto ao Pai. Por isso somos desafiados a viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade só vai ser prática, só vai ser possível existir quando o nosso relacionamento com Jesus for muito mais profundo do que o nosso relacionamento com o pai, com a mãe, com o esposo, com o filho, com o colega de trabalho. Só aí você vai viver plenamente uma vida em santidade, porque estar perto de Jesus é o que vai garantir que você consiga viver uma vida em santidade.
Textos que inspiram a nossa lição de hoje estão lá, 1 João 2, 1 e 2, Hebreus 4, 14 e 15, Efésios 5, 1 e 2 e 1 João 1, 9. Vamos fazer essas leituras, compartilhando da maneira que nós sempre fazemos. Vamos começar aí, hoje eu vou deixar os irmãos tomarem a frente, vamos começar com um homem, lendo 1 João 2, 1. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós estamos na Tua presença e pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para compreendermos as verdades da Tua palavra nesta manhã, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nos ajuda também a aplicar, Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos. Esteja conosco, guiando este momento de estudo, para que em tudo também Teu nome seja glorificado. Em nome e para a glória de Jesus que eu oro neste momento. Rapidinho nós vamos dar uma olhada aí o que esses textos estão falando. João está escrevendo e ele diz assim: meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. João começa de uma forma muito interessante a escrita dele, falando meus filhinhos. Esse mesmo João que fala meus filhinhos era o chamado de filho do trovão. O que nós notamos já de cara aqui é uma transformação na vida do apóstolo João no período que ele conviveu com Jesus. E se você vai ver os escritos dos apóstolos, quando Pedro está escrevendo, quando João está escrevendo, quando Mateus está escrevendo, o que eles demonstram nos seus escritos, que ao longo do tempo da caminhada deles com Jesus, eles foram transformados pela mensagem que eles receberam e pelo exemplo o qual eles estavam vendo ali, participando ali junto. E aí a gente vai para Hebreus. 1 João está falando ali que nós temos um intercessor junto ao Pai, que nós não devemos nos preocupar em pecar, mas se nós estivermos pecando, se nós pecarmos, nós temos alguém que intercederá por nós. E ao contrário de que muitas outras religiões vão falar aí, tá? A única pessoa que é mediadora entre você e Deus é Jesus Cristo. Não existe outra pessoa capaz de interceder por você. Existe uma pessoa que está lá 24 horas por dia acusando, esperando você pisar na bola para falar, ó, o que teu filho fez lá, ó, tem que ir para o inferno. Ao mesmo tempo, nós temos alguém que não é assim que funciona. Eu morri por esta pessoa, e ela se arrependendo, o meu sangue vai purificá-la. Então, João está dizendo assim, existe alguém que intercede por você diante de Deus. E quando a gente vai para Hebreus, a gente entende um pouco mais sobre isso, que temos um grande sumo sacerdote. História de Israel, o que o sumo sacerdote fazia? O que o sumo sacerdote fazia? Ele entrava onde? Ele entrava no Santo dos Santos. Para fazer o quê? Purificação do povo, para interceder também de uma certa forma pelos pecados do povo de Israel. E o que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: nós temos agora um sumo sacerdote que abriu o caminho direto para Deus. E não é mais necessário a figura humana para que você tenha relacionamento com Deus. E isso eu já falei aqui muitas outras vezes também. E aí nós podemos confiar no sacrifício de Jesus e entender por quê. O escritor ele fala assim: esta pessoa que está lá e é nosso sumo sacerdote, ele entendeu muito bem o que nós passamos, porque ele esteve aqui e sofreu na sua carne as mesmas tentações que nós. Então você pode confiar no que Jesus fez por você e no que ele faz por você diante do Pai, porque ele sabe o que você passou e o que você está passando, o que você ainda vai passar. E ele sabe de uma maneira, não é saber de conhecimento, é saber de sentir. Eu tenho a mesma experiência.
Embora Jesus teve experiências que nós não teremos, eu espero que ninguém morra crucificado aqui. Tá? Jesus teve experiências que nenhum de nós vai ter na carne humana. Ele entende muito bem a sua dor, o seu sofrimento, a sua crise, o que você está passando. E por isso ele intercede por nós de uma maneira mais, vamos dizer assim, intensa, palpável, que você possa confiar que existe alguém lá que realmente te entende. Efésios 5:1 fala, então, irmãos, sejam imitadores de Deus. Vivam em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. O sacrifício, ele existia por quê? Por que era necessário um sacrifício? Porque Deus disse, no dia que você pecar, você vai morrer. Então o sacrifício ele era o seguinte, eu pequei, eu chego diante do sacerdote e eu trouxe aqui um animal que vai morrer, simbolizando que eu deveria morrer, mas o animal está morrendo no meu lugar. O sacrifício de Jesus é agora o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus perfeito que vem para, de uma vez por todas, acabar com o sacrifício, dizendo, agora o principal e único sacrifício já está feito. Então todos que quiserem podem ter acesso à presença de Deus através de Jesus. E ainda, 1 João 1,9, a maneira como isso deve acontecer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o texto começa com o quê? Uma partícula condicional, que é o se. Se é a condição para você viver o que tem a consequência ali. E qual é a condição? Confessar o nosso pecado. Mas para você confessar um pecado, você tem que assumir o quê? Que você é culpado. E aí? Com que facilidade nós assumimos que estamos errados? Todo dia a gente, como eu erro, sou imperfeito, né? Com que facilidade nós assumimos que somos seres pecadores e dependemos 100% da misericórdia de Deus? Se com Deus é assim, eu vou voltar aí a uma questão dos relacionamentos, a gente assumir para o cônjuge que errou, a gente já faz toda uma volta e quer fazer a culpa cair em cima do outro. A gente faz como Adão fez. Adão, quando Deus o procurou, Adão, por que você está escondido? É porque eu estou sem roupa. Mas quem que falou que você estava sem roupa? Você comeu do que não era para você comer? Qual que foi a resposta do Adão? Eu comi, Deus, errei, fiz errado, olha, me perdoa. Foi isso que o Adão falou? O que ele falou? Foi a mulher que o Senhor me deu. O que significa a mulher que o Senhor me deu? A culpa é tua, Deus. O Senhor que me deu essa mulher aí, que fez eu fazer errado. Nós fazemos isso com Deus, nós fazemos isso com o cônjuge, com o filho, com a mãe, com o irmão. Não, eu só errei porque alguém me atrapalhou. Eu só errei porque naturalmente eu não erraria, né? Eu não sou essa pessoa que erra. Mas a partícula ali para o perdão dos pecados, a condição é que nós devemos confessar. Confessar indica assumir, realmente eu sou culpado, eu errei, eu não deveria ter feito dessa forma e necessito muito da misericórdia e do perdão de Deus. Conhecer a Cristo é a principal razão da existência humana. Somente a palavra de Deus é suficiente para revelar a pessoa, a obra e poder de Jesus. Então vamos lá, o irmão Coelho falou ali, quem concorda com o irmão Coelho? Jesus é a pessoa mais importante da vida, levante a mão. Concorda? As pessoas têm medo de levantar porque sabem que eu vou perguntar algo na sequência, né? Levanta a mão aí que Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Não tenha medo não, irmão, tá? Muito bem. E o que você sabe, mais uma vez, da pessoa mais importante da sua vida? Tiago, mas eu não vejo Jesus. Vou dar uma chance nessa. Mas alguém deixou este livro.
Nós estamos no desafio do pastor lá para a igreja toda, que é fazer o que com este livro? Ler inteiro. Esse ano. Não é ao longo da vida ler inteiro. Ler inteiro este ano. Por que é importante ler inteiro? Agora eu vou tirar o ano, mas por que é importante ler inteiro? Como que a pessoa mais importante da sua vida pode ser a pessoa que você menos tem interesse de saber sobre ela? Como é possível chegarmos nessas duas coisas ao mesmo tempo? Quando você estava conhecendo o Vinícius, você queria saber coisas sobre ele? Sim. Juliana, queria saber coisas sobre o Flávio? Mesma coisa o Flávio, sim, né? Ninguém quer casar com o desconhecido. Mas a gente quer morar no céu com o desconhecido. Já pensaram nisso? Que a gente tem muito interesse, espero que tenha, né? Muito interesse de ser salvo e de morar no céu, porque lá vai ser incrível. Mas vou colocar de uma maneira assim bem, né? O dono do céu você não conhece. A pessoa que está te mandando para o céu, a gente não conhece direito. Conhecer a Jesus, mas eu queria que Jesus viesse e falasse comigo. Isso acontece, irmão. Jesus vem e fala com você no momento que você tira do seu tempo para se dedicar a um relacionamento com Ele, orar. Mas a maior revelação de Jesus está aqui. E não adianta a gente falar que, mas por quê, e criar desculpas, se tudo que nós precisamos saber de Jesus está escrito aqui. E aí eu vou indagar a você se realmente Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Falar por mim, já teve tempo que não era. Tá? Teve momento da minha vida que Jesus não era a pessoa mais importante. Podia ser a menos importante, a mais esquecida, a que eu menos falava. Você fala todos os dias com a pessoa mais importante da sua vida? Sim? Tem certeza? Ou você está falando para eu não te fazer pergunta? Você tem falado todos os dias com a pessoa mais importante da sua vida? E o falar, irmãos, aí é algo que eu aprendi. E eu vejo que Deus ele gosta muito dessa forma, quando você o leva para o seu dia a dia. E não que você... Isso é muito bom, você entrar lá no seu quarto, ajoelhar lá e falar com Deus lá. Mas Deus também quer participar, Jesus quer participar do seu dia. No momento que você está indo lá para o ponto de ônibus, vai conversando com Ele. No momento que você está lá no seu trabalho, o cliente chato, Jesus, esse é o cliente chato que eu reclamo para o Senhor todo dia. É esse indivíduo aqui. O Senhor conhece ele, né? Faz pelo menos ele comprar bastante, que pelo menos compensa uma coisa com a outra. Isso é o relacionamento, você ser sincero com Jesus. Mas a gente não fala assim com Deus. Irmão, você está perdendo se você não é sincero e abre o seu coração da maneira como você é de falar assim com Deus. Não é desrespeitar. Não estou falando para você chamar Jesus de mano, de cara, de velho. Não é nada disso. De uma maneira respeitosa, você ter um relacionamento aberto com o Deus que você serve. Porque Ele quer ter esse relacionamento aberto com você. De franqueza, de liberdade, que Deus não tenha que pensar, não é que Ele pensa, mas vamos conjecturar, pensar, será que eu posso falar isso para a Luana, porque vai ficar magoada? Mas que Deus possa falar as coisas para você e você entender que Ele é o Deus da sua vida, Ele quer o melhor para a sua vida. Esse é o tipo de relacionamento que Deus busca com os seus filhos. Por isso que Jesus veio instituir aí a relação pai e filho. Você gosta que seu filho te esconda as coisas? Adora, né? Os pais amam quando o filho faz isso e descobre só lá na frente da hora que deu tudo errado. E aí a mãe fala assim, mas por que não me falou lá no começo que dava para fazer? A mãe já brigava com a gente quando a gente falava que tinha que levar cartolina na segunda-feira de manhã no colégio e era 11 horas da noite do domingo. Só agora você me fala que você tem que levar uma cartolina? Você saiu da aula sexta-feira, meio-dia. É a mesma coisa nós e Deus. Aí, lógico que Deus sabe tudo da sua vida, mas o relacionamento Ele quer ter com você. Ele não quer que você fique esperando chegar no podre lá, que só o milagre mesmo que resolve, para você contar para Ele que você estava com dor de cabeça, que você precisava de R$100, que você, sei lá o que você precisa ao longo do seu dia a dia.
O relacionamento eu chego para a Luana em casa, ó, tô com a dor da minha ex-vesícula, eu tirei uma vesícula. Então eu falo que é minha ex-vesícula. Ó, tô com uma dor aqui onde é minha ex-vesícula de vez em quando. Pronto. Passou a dor, não está mais doendo. Esse é o relacionamento natural. E com Deus? Deus, hoje eu amanheci com uma dor aqui. De repente a dor some. Deus, você tirou minha dor? Amém, obrigado. Isso é o relacionamento, irmão. Tudo não tem que ser baseado vamos falar em latim com o Senhor, porque essa é a linguagem que devemos falar com Ele. Deus quer estar próximo da sua criação. E Ele depende muito, e aí não vai acontecer sozinho, que é você buscar conhecê-lo através da palavra. E por isso que conhecê-lo deve ser o maior alvo de todo o cristão. O importante desse conhecimento é crescer na fé, atingindo maturidade espiritual, e aí aqui é o ponto que eu falei antes, ensinando aos outros sobre Jesus. E aí você chega no seu coleguinha de banco, no seu coleguinha de escola, no seu coleguinha de trabalho, e você tem facilidade de falar de Jesus com ele. Por quê? Porque você tem relacionamento. O seu colega fala assim para você, né? Hoje eu estou enfrentando uma dificuldade na minha família, não sei mais o que fazer. Eu já fui em tantas coisas, ele pedindo para você, fala de Jesus para mim. Eu já fiz tantas coisas, eu não sei mais para onde correr. Você não teria algo assim para me falar aquilo? E aí a gente pensa assim, e não é que eu não tenho, tua vida está ruim mesmo, né? É isso. É a humanidade, o mundo está acabando, é a guerra, e é tudo menos o que a pessoa precisa saber, que você fale daquele que pode dar a solução para o problema dela. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, o próprio Deus, e ele vai apresentar uma doutrina cristocêntrica, ou seja, baseada em Cristo como o centro da nossa vida. Destacando sempre quem é Jesus. E aí nós vamos ao primeiro aspecto para nós entendermos alguns pontos sobre a pessoa de Jesus, naquilo que está na Bíblia, que você deveria ter consciência. Às vezes a gente esquece, a gente não entende o que é, e hoje a gente vai tentar dar uma passadinha nessas coisas. E a primeira é que Jesus é o Cordeiro de Deus. João vê Jesus e identifica, o João Batista no caso agora. Jesus vai se direcionando a ele e o João Batista ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa frase tem grande impacto, desde o momento em que João a fala, até os nossos dias. Era necessário um cordeiro, e Jesus veio ser este cordeiro, da parte de Deus para tirar o pecado. Todo o Antigo Testamento existem promessas sobre Jesus e a sua vinda. O principal propósito da sua vinda é trazer o perdão dos pecados e a salvação eterna através do seu sacrifício na cruz. Isso Isaías já prediz lá em Isaías 53, quando ele está falando da pessoa de Jesus e do sacrifício de Jesus. Parece muito redundante eu estar falando sobre isso para cristãos aí de 5, 10, 20, 50 anos de igreja. Mas por que nós estamos falando isso para esses cristãos que têm 50 anos de igreja? O que você acha que está acontecendo? Vai lá, pensa em um minutinho. O que está acontecendo para nós termos que ficar relembrando esse tipo de ensinamento para cristãos que já são antigos? O quê? Tem acontecido? No fim dos tempos, o amor de muitos vai acontecer o quê no final dos tempos? Nós vivemos um período de esfriamento? Todos concordam? Por quê? Agora, trazer para o pessoal. Quem é que está esfriando, irmão? Fala bem de coração aí.
Quem é? Ah, porque o amor de muitos. Quando a gente fala amor de muitos, a gente já pensa lá no outro país. Olha lá a Europa, realmente. Olha, a Europa tá horrível, tá fria lá. E não é só o clima, é os irmãos mesmo. Olha, fechando igreja, que horrível, né? A gente faz isso. O amor de muitos a gente joga lá pro outro continente. Quem é o muitos? Vocês são muitos. E o amor de vocês está como em relação a Jesus? Quando você pensa em Jesus, o Cordeiro de Deus, qual é a sensação que vem no seu coração? Pensa aí agora, se você nunca fez isso, agora é o momento de você descobrir o que você sente quando você imagina Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio a essa terra e morreu, e se hoje eu estou aqui, eu sei que eu vou para o céu é porque fez isso. Qual a sensação que te dá? Sentiu aí? Pensou? Essa é a medida que você vai usar para você saber se você é o muitos que esfriaria. Quando você olhar para o sacrifício de Jesus e na sua mente e no seu coração isso queimar de amor, olha como Deus se importou comigo e eu preciso me comprometer mais. Você ainda está no caminho certo. Mas quando você olha para isso aqui e pensa assim, nossa, já é 10:15 e o Tiago está no ponto 1. Quando você olha para isso ali e não mexe com o seu interior, você não é movido pela parte de Deus por algo de compaixão dele por você, e aquilo ali não passa de informação, aí você faz parte dos muitos que esfriou. Vamos lá. Vamos esquentar então. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Está lá em 1 João 2,2. Propiciação significa a ação de aplacar a ira de Deus e restaurar a comunhão com Ele, através de Cristo, que satisfaz a justiça divina pela remissão do pecado. Propiciação. Deus estava muito bravo com você. E Ele disse assim, ou você se resolve ou você vai morrer. Foi Deus que disse isso, tá? Ou você vai crer em Cristo, ou você vai morrer. Nossa, que duro pensar dessa forma. Antes da vinda de Cristo, você vai morrer. Você não acha no Antigo Testamento alguém falando assim, ou você vai crer em Jesus que ainda vai aparecer lá na frente, ou você tá todo mundo morto. Não. O que Deus preparou no Antigo Testamento era lá o início para que as pessoas pudessem se arrepender e um cordeiro morrer por elas. Mas quando Jesus vem, ele vem para... Não é aplacar a ira do diabo, por mais que o diabo possa ser bravo com você, e é bom que ele seja mesmo, porque se ele for seu amigo, alguma coisa está errada na sua vida. Tá? O diabo tem que não gostar de você. Ah, mas... E daí ele vai me atacar. Vai. E aí que está certo. O certo é o diabo atacar você. Não quer dizer que ele vai conseguir, mas o certo é ele tentar. Porque se ele não tenta, alguma coisa estranha acontecendo com você. Vamos lá. A ira aplacada é a de Deus. Então Jesus veio e agora o Senhor não precisa mais se preocupar com a humanidade, porque o meu sacrifício que o Senhor me ofereceu por este povo é para o perdão de todos os pecados. Mas a gente volta para o C lá de João, tá? Jesus vem e faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. A salvação não é empurrada goela abaixo em ninguém. Se você não quiser ser salvo, é uma escolha sua, você pode escolher isso e ir para o inferno. Cada um faz o que quer. Mas, se você quiser receber a Cristo e a salvação, Ele é o caminho, Ele é o meio. E Ele veio para aplacar a ira de Deus. O sumo sacerdote é o nosso intercessor diante de Deus, nosso advogado.
O original diz lá, aquele que está ao lado para ajudar na defesa de uma causa. Então, como eu falei, Jesus vem interceder por você dizendo, está lá o diabo te acusando. É porque ele tem que morrer, sim, porque ele é um pecador. E Jesus está lá te defendendo. Não porque eu morri por ele. E ele se arrependendo, meu sangue basta para pagar pelo pecado dele. Eu já morri, ele não tem que morrer. Isso é Jesus te defendendo perante Deus. Isso não elimina a tua parte. Ah, Jesus está lá me defendendo, eu faço o que eu quiser. Não. Romanos 6,1 fala o quê? Abram lá. Quem achou Romanos 6,1? Vamos aqui no fundo. A graça mais abundante? De novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então tá lá, você ganhou a sua salvação de graça. Então quer dizer que quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter na minha vida? O que é a resposta do próprio apóstolo Paulo na sequência do texto? Todo mundo está com a Bíblia aberta aí? Ele responde que como? De maneira nenhuma, vocês parem de pensar essas abobrinhas, é isso que o Paulo está falando. Não é assim que funciona. É a mesma coisa, Jesus está lá intercedendo por mim, então eu posso pecar o tempo todo, porque dele está intercedendo, daí eu vou ter mais graça. Tem gente que crê dessa forma, que acha que Jesus é um caixa eletrônico automático, que você baixa uma salvação lá toda vez que você achar que é importante ou é necessário. Temos sido gratos a Deus por todos os benefícios gloriosos da salvação trazido por Jesus? Você já agradeceu a Deus hoje por ser salvo? E constantemente você tem sido grato a Deus pela sua salvação através de Jesus? E a segunda pergunta é: como eu expresso essa gratidão? Eu tenho sido testemunha do amor de Jesus anunciando o Evangelho? Nós vimos hoje ali, o momento missionário foi pela missionária Débora. Todo mundo orou pela missionária Débora? Amém? Sim. Por que não tinha informação da missionária Débora? Porque ela não mandou? Por que não tinha nem o nome do país? Já viram o tamanho do Sudeste Asiático, que estava escrito ali? Por que não tinha o nome do país? Porque o país onde a Débora está é um país de intensa perseguição religiosa. Não é aquele país de perseguição religiosa que as pessoas te excluem de casa, que você tem que viver por conta. Não, é o país de perseguição religiosa. Se você se tornar cristão, você vai preso ou morre. Ser cristão é crime nesse país. Por isso que, para preservar a Débora, não há informações de onde ela está e vai continuar não havendo. Até porque nós estamos transmitindo isso aqui. Expressar, você iria expressar a sua gratidão sendo testemunha de Jesus num país em que, se você falar que você é testemunha de Jesus, você morre ou vai preso? Quando a gente olha para a vida de um missionário, você consegue ver a expressão do amor de Deus no trabalho que ele realiza para com as pessoas? Vitor. Eu entendo que essa questão da expressão, da gratidão e expressar justamente ser grato pelo aquilo que Jesus faz, tem muito a ver também com o nosso relacionamento com as pessoas, né? Eu lembro de, logo no começo do meu casamento mesmo com a Cris, tinha algumas coisas assim que parecia que era meio óbvio, né? Tipo, alguém foi lá e fez a comida, e daí, era comum você não agradecer, porque, beleza, fez a comida lá, vai comer também, então,
e limpar as coisas. E daí, tipo, eu lembro que no começo, eu sou uma pessoa que depende muito, tipo, de palavras de afirmação e gosto de receber elogios, ainda mais quando a gente faz o melhor, né? E daí eu lembro que no começo a Cris tinha uma parada que ela não era muito, tipo, de elogiar ou de falar, era meio que sim, fez, beleza. E por mais que você se esforçasse muito. Mas eu entendo também que, tipo, deve ter alguma coisa, tipo, que vem de uma criação. Da maneira como a gente se relaciona com as pessoas, também é a maneira como a gente vai expressar a gratidão, como a gente aprendeu. Então, se Deus ele é um Deus perto, a gente olha muitas vezes como Jesus distante. Então, ele morreu lá 2000 anos atrás, sacrificou, o preço já foi pago, mas a gente dificilmente rememora essa questão do sacrifício de Jesus, né? Então, por olhar esse sacrifício como alguém distante, como alguém que fez já está pago, a gente não pensa que teve um preço tudo isso, que ele se esforçou, que ele fez o melhor. Então, tipo, eu acho que vem muito de um relacionamento, né? Como eu me relaciono com as pessoas, muitas vezes vai expressar o meu relacionamento com Jesus também, tipo, a percepção das pequenas coisas, né? Que Jesus fez, fará e continua fazendo no nosso meio, né? Então, nas pequenas coisas do dia a dia a gente deveria ser grato. E um relacionamento de perto com Jesus vai levar a gente a ter esse sentimento de gratidão e testemunhar essas coisas. Amém. Dentro disso que o Vitor falou, o meu relacionamento com as pessoas vai demonstrar o relacionamento com Deus. Isso, né? Aí João fala assim: se você diz que ama Deus e odeia o seu irmão, você é? É o quê? Quem diz que ama Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso. Isso aí. Então, quando você está falando lá, ai, Jesus, eu amo tanto o Senhor, mas eu odeio tanto esse irmão que gosta do ar-condicionado. Aí o outro do outro lado, ai Jesus, eu te amo, eu te adoro, mas esse irmão que está pedindo para desligar o ar-condicionado, porque ele não traz uma blusa? O Vitor falou de coisas simples. Nas coisas simples você vai demonstrar o amor de Deus para as pessoas. E aí a gente tem dificuldade de fazer isso rotineiramente. Quem achou diferente cantar Alvo Mais que a Neve hoje na IBD? Olha lá, estão as cabecinhas balançando. Por que é diferente cantar Alvo Mais que a Neve na IBD? Porque aí no de ceia, a gente só lembra que Jesus morreu na ceia. Pegou, irmão, como que a gente é? A gente é desse jeito. A gente tem uma data para lembrar que Jesus morreu na cruz por mim, daí passou a data só mês que vem. Tem a data para pedir perdão dos pecados, porque a ceia tem que estar com os pecados perdoados, daí a gente pede perdão no sábado à noite e tenta não fazer nada errado até domingo 11 da manhã para tomar a ceia. Isso é relação com o amor de muitos esfriar. A gente viver a vida cristã no automático, viver a vida cristã meio robótica. Vai lá, Vitor, daí eu vou passar para frente. Só complementando. Eu estou fazendo uma mudança, agora estou mudando de apartamento, e daí para isso, tipo, eu precisei fazer uns trabalhos extras, né? Tipo, para conseguir suprir, tipo, a questão da demanda financeira para essa mudança. E no começo foi engraçado porque daí tipo cortaram parte dos meus ganhos lá na empresa lá, a questão da comissão mudou e daí ficou mais difícil para mim. E no começo eu fui trabalhar, tipo, tô trabalhando em 2 restaurantes à noite, e no começo eu não entendi muito bem. Eu fiquei tipo assim bem chateado mesmo, porque poxa, dedicação sempre fazendo as coisas, e eu não entendi por que Deus estava me levando tipo até aquele lugar. Mas eu falei assim, cara, eu vou agradecer igual, porque abriu essas portas aqui, né? Por mais que sejam ambientes assim que eu não gostaria de estar e trazem um certo peso. Mas o interessante é que cada uma das noites que eu trabalhei ali, servindo as pessoas, eu tive uma experiência diferente de poder visualizar algo que talvez muitas vezes eu tinha esquecido, né? Que é da onde Jesus me tirou. Eu tive experiências de ver, por exemplo, pais de adolescentes que frequentam segunda-feira aqui, em situações assim que você fala, tipo, deploráveis, de falar assim, cara, às vezes você olhava assim, ele sempre feliz, o adolescente ali, sempre, né, tipo, pra cima, mas aí vou ver, tipo, situações em que
o padrasto de um adolescente estava encarando de estar tipo em uma situação completamente deplorável, assim, caindo pelos cantos. E eu passei a entender um pouco mais, tipo assim, de orar mais pela casa, orar mais pela vida. Então, tipo assim, às vezes a gente olha para as coisas até que Deus leva a gente, né, de dificuldade. Esse cordeiro veio, ele tem direcionado a minha vida, então de olhar e ser grato até mesmo nas pequenas coisas, aquilo que a gente não gosta, a gente tem que agradecer. Porque às vezes Deus está revelando algo para a gente que a gente está esquecendo. E o amor só esfria justamente por não ter essa consciência de contemplar, né? Olha, Jesus ainda está operando, Ele está fazendo. Eu não gosto dessa situação, mas tem algo que Deus está me mostrando para me lembrar algo, para mim orar por algo, ou para mim buscar algo, né? Então, Jesus mantendo sempre a chama quente do Evangelho, de lutar pelas pessoas, até mesmo por meio daquilo que a gente não gosta. Amém. Ponto 2, Jesus é juiz. Na aula 8 eu falei bastante disso aqui. Quem estava e ouviu? Quem ouviu eu falar de Jesus juiz? Lembra? O pastor ficou questionando se ia ter telão no juízo final. Vocês lembram dessa parte? Sim, então você lembra da aula, sim? Sim, mas vamos passar aqui rapidinho. A palavra do Senhor afirma que Jesus também é juiz. Na primeira vinda ele veio como Cordeiro de Deus, não abriu a boca, foi até o final, fez o que tinha que ser feito, mas agora na segunda vinda ele não virá como Cordeiro. Na segunda vinda é o leão que vai julgar as pessoas, e não tem essa conversa fiada de que todo mundo vai para o céu, Deus vai ter misericórdia de todo mundo, porque Ele ama todo mundo e vai absorver os pecados de todo mundo. E não é absolver, não, é absorver de puxar mesmo, de pegar para Ele. Muitos enfatizam só a misericórdia e o amor, e esquecem do juiz. É um grande perigo. E aí a gente vê gente falando que não tem inferno. Hoje é difícil alguém empregado no inferno. É difícil alguém que fica falando igual o Tiago, assim, que se morrer vai para o inferno. Você não ouve, porque nossa, é tão pesado falar isso dentro de uma igreja. Jesus é a nossa justiça, significa que a justiça exigida por Deus, que não conseguimos através de nós mesmos, foi providenciada por Deus através do sacrifício na cruz do Gólgota. Mas para não sofrermos o juízo de Deus, por que eu falo nós não sofremos? Porque, irmão, ninguém aqui pode afirmar completamente, deveria poder, o dia da sua morte. O dia da morte ninguém pode, mas dizer eu sou salvo, vou permanecer salvo é algo que nós temos que buscar todos os dias. Porque se a gente descuidar, eu falei que o diabo está fazendo o que na sua vida? Ele está te atacando, querendo achar uma brecha, querendo te ver fraco, querendo te desanimar, para que você questione a Deus, para que você fale a verdade, eu acho que nada disso vale a pena, eu tenho 30 anos de igreja e olha só como eu vivo, como eu estou. Eu estou sofrendo, eu sou pobre, ou eu acho que eu sou rico, mas eu acho que eu sou pobre, que tem também. Jesus nunca prometeu nada aqui para nós. Ele prometeu sofrimento, que você ia ter uma cruz para carregar, prometeu que você ia ter que abrir mão de coisas. Quem prometeu vida boa e riqueza é o diabo. Nós vivemos todos os dias, um dia de cada vez, numa luta constante até chegarmos o dia da redenção em que estaremos com Jesus. E se nós fomos reprovados aí no meio do caminho, o juízo existe. E mais um ponto para você pregar para as pessoas, porque aqueles que não conhecem a Jesus estão perdidos, irmãos. Se tem pessoas que você gosta, e eu sei que tem, a gente não gosta de crente. Se existem pessoas que você gosta, mas elas não conhecem a Jesus, você tem relacionamento com elas, é sua função falar de Jesus para elas. A escolha é delas? É, mas a função de falar é sua. Qual deve ser nossa posição bíblica para aqueles que afirmam que a graça é suficiente para a salvação, não importando a prática pecaminosa persistente? Qual é a sua posição? A sua posição deve ser, olha, isso aí está errado. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que você deve se livrar do seu pecado e através de Jesus você será salvo. Viver uma vida de santidade. O sangue de Jesus
A palavra de Deus apresenta alguns aspectos significativos a respeito do sangue de Jesus. O primeiro é ele que purifica os pecados. Somente o sangue de Jesus tem poder de perdoar pecado. Eu não tenho poder de perdoar pecado. Um confessionário não tem poder de perdoar pecados. O pastor Eliezer não tem poder de perdoar pecados. O Papa não tem poder de perdoar pecados. O que é que perdoa pecados? Jesus, através do seu sacrifício. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Paz com Deus, ao sermos perdoados, temos paz com Deus, conosco mesmos, somente por Jesus. Jesus veio trazer um relacionamento pacífico novamente. Lembra, Deus tinha ira para com você. Agora você pode viver em paz com Deus. Justificação. Somente o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Quando cremos em Jesus, o aceitamos como Salvador, somos aceitos por Deus. Vitória sobre as acusações de Satanás. O sangue de Jesus é a base sólida da nova aliança. Quando você vai lá para 1 Coríntios 11, que é o texto da ceia, este cálice simboliza o quê? O sangue da nova aliança, do novo pacto que você fez com Deus, através do sangue de Jesus. Você, ao ser acusado por Satanás, vai dizer: Satanás, isso aí que você está falando é tudo mentira, você é o pai da mentira, você é um mentiroso, nada disso é verdade, porque o sangue de Jesus já me purificou. E você tem condições de vencer a sua tentação. Concluindo aqui agora, irmãos, tudo isso que nós ouvimos sobre a pessoa de Jesus na Bíblia. Se você quiser saber mais, você sabe onde encontrar. Mas o ponto que fica para todo cristão é: você quer saber mais? Você quer conhecer mais a Deus ou está de bom tamanho? Irmão, às vezes a gente cria umas coisas assim, que se eu ler toda a Bíblia eu vou virar pastor. Não vai, irmão, fica tranquilo. Porque se eu ler toda a Bíblia, eu vou ter que ir lá ajudar o pastor Eliezer, virar o presbítero. Não, eu garanto que não. Não é só isso que ele cobra. Conhecer a Cristo, ler a sua palavra, é o mínimo da vida cristã para qualquer crente em Jesus. Agora a pergunta, para ficar na sua vida, é: você tem feito o mínimo? Em todos os atos realizados por Deus para nos trazer salvação, encontramos o amor, a graça, a misericórdia em favor do pecador. A pessoa bendita e amada de Jesus veio ao nosso encontro quando estávamos mortos em delitos e pecados. Jesus levou sobre si toda a nossa culpa e pecado, morrendo na cruz para nos perdoar. É este evangelho que devemos anunciar a todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo. Só Jesus Cristo pode salvar a humanidade. E isso tem que ser a verdade muito intensa na sua vida e no seu coração, para que você jamais esfrie o seu amor por Ele. E compartilhe esse amor ao levar Jesus para as outras pessoas. Perguntas? Alguém quer dar algum comentário? O horário já foi? Foi, né? Tem 1 minuto. Não? Amém? Vamos orar então, nós encerramos a nossa aula. Coloca aí a sua vida diante de Deus, o que você tem sentido. Às vezes, irmãos, a gente está meio fraco, é normal, acontece, tá? A gente não está feliz e radiante todo dia. Tem dia que a gente só quer dormir. Por quê? Porque está desanimado, está triste, está cansado. Coloca a sua relação com Jesus aí diante de Deus. Fala: Jesus, eu entendi. Ou eu não entendi, eu quero entender. Mas eu entendo que eu preciso buscar um relacionamento melhor com o Senhor. A gente conversa pouco, precisamos conversar mais. Eu leio pouco a sua palavra, eu sei que eu preciso ler um pouco mais. Eu tenho dificuldade, mas eu vou me esforçar. Conta para Jesus aí quais são as suas crises que impedem você de ter uma relação melhor. Pai querido, nessa manhã nós aprendemos um pouquinho mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, relembrando aspectos que muitas vezes nós esquecemos.
relembrando de coisas que às vezes nós passamos despercebidos. E todos os dias nós queremos valorizar o teu sacrifício, aquilo que o Senhor fez por nós, nos lembrar de ti, compartilhar de ti para com as pessoas. E para isso nós precisamos também que o teu Santo Espírito nos ajude, nos auxilie. Que não seja mais uma aula em que nós ouvimos muitas coisas, mas que seja algo prático para aplicarmos na nossa vida e no nosso coração. Espírito Santo de Deus, fala ao coração dos teus filhos nessa manhã. Que essa palavra fique gravada. Que nós possamos realmente, Pai, te buscar todos os dias, ter relacionamento contigo todos os dias, conversar com o Senhor todos os dias, falar de ti todos os dias, onde quer que nós vamos. Em nome de Jesus eu oro neste momento, Deus. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.